Olá, tudo bem? Muito bem-vindo à nossa aula. Agora nós vamos estilizar o nosso app, tá? A gente vai dar uma cara bonita para ele, colocar mais cor, mais vida na nossa tela do app e também fazer já brincar com algumas propriedades, tá? Uma delas é a Visible Text, para a gente já ir sentindo aí como é desenvolver o Power Apps, beleza? Vamos lá então. Vou iniciar aqui pelo header, tá? O header aqui em cima. Como a gente viu no nosso app, nós teremos então dois textos e uma imagem, tá? Aqui os dois textos e uma imagem. Do lado de cá será o nosso título, aqui será o nosso nome. Beleza? Ou o nome de quem estiver usando o app, tá? Não necessariamente o nosso. Então, por exemplo, se for uma outra pessoa que estiver usando, vai aparecer o nome dela aqui, tá? E como adicionamos uma imagem aqui, tá? Tem várias formas de você adicionar uma imagem. Eu vou te mostrar uma delas, e depois eu mostro o outro jeito, tá? Primeiramente, você vai clicar aqui em cima do controle de imagem. Aqui do lado nas propriedades, você vai ter imagem aqui, tá vendo? Tá escrito nenhum. Você vai dar um clique em nenhum e adicionar arquivo de imagem. Ao clicar em adicionar arquivo de imagem, você vai abrir aí a pasta que está a sua imagem. A minha está aqui em imagens mesmo, vou usar o logo da DR Cursos. Cliquei, ele vai carregar, quando carregar já vai aparecer aqui, ó, prontinho. Sua imagem está colocada. E a outra forma de você colocar uma imagem aqui é através da mídia aqui, tá? Você vai dar um clique aqui em mídia, carregar uma imagem, ele vai abrir a pasta onde está a sua imagem, você vai dar um clique e clique em abrir. Ele vai pedir vai dizer que já existe um arquivo, porque já existe realmente, aqui eu já adicionei, tá? Então não vou adicionar de novo, vou deixar como está. E beleza. Agora a gente vai pegar o nome de quem está usando e vai adicioná-lo aqui. Como nós fazemos isso? Aqui na propriedade text, tá? Como você pode ver, existe uma função que se chama user. E user, tá vendo? Eu já coloco aqui, ele já aparece ungroup, upper, user. Você dá um clique, a gente vai fechar o parênteses, tá? Ele vai abrir, a gente fecha, dá um ponto e abaixo vai aparecer as propriedades que nós podemos usar dentro de user, tá? Temos aqui e-mail, nós podemos pegar full name, imagem, enfim. Aqui eu vou querer o full name, tá? Ou seja, o nome completo. Quando eu clico em full name, ele já traz para mim aqui o nome completo de quem está usando. Se for outra pessoa, vai aparecer o nome dela aqui, tá? Para ajustarmos e deixarmos em uma linha só, é só clicar aqui nesta seta e arrastar ele, tá? Que aí ele vai ajustar e vai ficar bonitão assim. Beleza? Bom, agora nós iremos ajustar aqui o texto, tá? Pessoal, uma dica legal aí para vocês como eu estou dando zoom assim, né, para chegar mais perto da tela. É só você apertar o botão Ctrl e girar a bolinha do mouse, tá? O scroll, tanto para frente quanto para trás, e aí ele vai aumentando e diminuindo. Caso você não consiga fazer dessa forma, esteja usando um notebook, por exemplo, você pode vir aqui embaixo, ó, e você consegue mexer aqui também, tá vendo? Você pode aumentar, diminuir o zoom. E se você clicar aqui nessas duas setinhas, ele vai ajustar a tela, tá? Beleza, vamos lá. Dando continuidade aqui, vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Arrasto aqui para o lado e para cima, para ele pegar bem aqui em cima. Agora eu vou mudar esse texto aqui e vou colocar o nome do meu app ou o nome que você colocou no seu app, tá bom? Nesse caso aqui eu vou colocar lista de tarefas, tá? Como você pode ver, ele já vai ficar assim, tá bom? E como eu faço para mudar essa fonte, para aumentar o tamanho dela, mudar a cor, mudar a espessura? Muito fácil, tá, pessoal? A gente vai vir aqui do lado, ó, em propriedades, tá vendo? E a gente vai ter aqui texto, fonte, a gente escolhe qual fonte a gente quer usar, né? A família de fontes que a gente quer usar. Eu vou manter essa daqui porque eu gosto muito dela. O tamanho da fonte aqui tem 13, pessoal. Vou deixar em 20, tá? Que já vai ficar bem bacana. A espessura da fonte, pode colocar negrito, que ela já vai ficar um pouco mais grossa, tá? E o estilo a gente vai manter esse daqui mesmo. Pode ver que ela ficou
meia cortada aqui, é só arrastar para ela ficar certinha. Beleza. A gente dá uma centralizadinha aqui, deixa um pouco afastado da borda, tá? Beleza, deixei aqui. Agora para mudar a cor desta fonte aqui, a gente vai vir aqui embaixo em cor, tá? Na barra de propriedades aqui e logo aqui embaixo vai estar escrito cor, tá? A gente tem um Azinho e a gente tem esse baldinho de tinta. No A, a gente vai mudar a cor da fonte e no baldinho de tinta a gente muda a cor do fundo, tá? Só para vocês verem aqui, vou clicar em uma cor aleatória, ele mudou a cor do fundo. Se eu clico aqui no A e clico em uma cor qualquer aqui, ele vai mudar a cor da fonte, tá? Mas nesse caso aqui, pessoal, eu vou querer mudar somente a cor da fonte. Então eu posso deixar aqui transparente, tá? E a cor da fonte eu vou deixar este azulzinho aqui, tá? Fica bem bacana, fica bem bonito. Beleza? Então é assim que fica o título do nosso app, tá? O nome do nosso app. Aqui no nome eu vou manter esse aqui. No nosso app, nós temos aqui uma cor de fundo no header, tá? A imagem ela tá em um círculo, tá? E a gente vai aprender a fazer isso agora. Como trocar a cor de fundo do nosso app e também deixar a imagem como um círculo, tá? Voltando aqui para o nosso app, então nós vamos mudar a cor de fundo daqui do nosso container, tá? Você só vai selecionar aqui o container, você pode clicar aqui dentro do container ou simplesmente vir aqui ó, no modo de exibição e clicar em header. Por isso que é muito bom a gente renomear os nossos componentes, os nossos objetos para a gente saber aonde a gente vai mexer. Se eu não tivesse renomeado esses containers, ia ficar muito difícil. Eu ia ter que ficar procurando um por um, clicando aqui um por um, para saber qual que é o header. Mas não, como eu renomeei, eu só vou lá, clico onde está header e aí já está selecionado o container inteiro, tá? Para a gente poder usar e trocar a cor desse container, a gente vai vir aqui em cor. Vai ter o balde de tinta, a gente clica no balde de tinta e vamos escolher, você pode escolher uma cor aí que você desejar, tá? Uma cor que você acha mais bonita. Eu gosto muito de azul, então eu vou clicar aqui nesse azul. Vamos manter uma cor mais clara, porque como o nosso título aqui, o nome do nosso app está com uma cor mais escura, a gente vai ter esse contraste entre o fundo e as letras, tá? E vai ficar muito bacana. Então eu clico aqui, nessa que tem a corzinha mais clara, tá? E aí, beleza, ele já ficou aqui com fundo preto, já ficou bem legal, bem bacana. Agora, mudando aqui a, a forma, né, da nossa imagem, você pode ver que ela está quadrada, então a gente vai mudar essa imagem. Aqui nas propriedades, você pode ver que temos um tamanho, tá? Um tamanho da imagem que está 100 de largura por 60 de altura. Nós iremos mudar isso aqui. Vamos deixar com 50 de largura e 50 de altura, tá? Ele vai ficar no formato quadradinho, bem bonitinho. A gente ajusta aqui para ficar mais próximo do nome ao meio, tá bom? E para deixar com a borda arredondada, a gente vai vir aqui, ó, em raio da borda. Em raio da borda a gente coloca 50 também, e aí ele já fica redondinho, fica bonitinho, tá? A gente pode selecionar esses dois aqui. Para selecionar os dois elementos, né, os dois componentes aqui, a gente clica em um, aperta com a tecla Shift e clica no outro. E a gente consegue adicionar os dois e consegue movimentar os dois, tá vendo? E aí a gente dá uma ajustadinha aqui, deixa um pouquinho mais perto aqui, tá? Mantendo aquela distância da borda, mantendo a distância entre os componentes. E beleza, aqui a gente finaliza o nosso header, tá? Você pode ver que ficou bem bacana. E agora, pessoal, a gente vai estilizar o nosso footer, tá? Aqui vamos colocar inserir aqui um rótulo de texto que a gente não tinha inserido ainda. Então, inserindo aqui um rótulo de texto, a gente vai só mudar o texto aqui. Você pode colocar o seu nome, criado, tá? Pode colocar 2023, criar um copy mesmo bem legal para que as pessoas vejam que foi você que criou. Beleza? Aí já fica assim bem bacana, tá? Eu vou diminuir um pouco essa fonte, porque geralmente os footers eles têm uma fonte menor, tá? Vou deixar aqui com tamanho de 10, para ele ficar bem legal. Vou deixar aqui o alinhamento de texto centralizado, tá? Que aí ele fica bem bacana. Aí fica bem show de bola, tá? Então a gente vai trabalhar agora nesse nosso lado esquerdo, tá bom? Vamos lá?
Olhando aqui o nosso app, a gente tem então aqui o título, né? A gente vai ter aqui basicamente um H2, tá? Como se fosse um HTML, então um título com um peso maior. A gente vai só aumentar aqui, tá? Clica aqui na diagonal dele, pode puxar ele até o final, para ele ficar bem grande mesmo, porque é um título grande, então vai precisar de bastante espaço. Aqui está escrito digite a sua tarefa, então a gente vai colocar aqui na propriedade text, dentro de aspas, tá? Sempre que você for adicionar um texto a uma propriedade, ele tem que vir dentro de aspas, tá? Que aí ele reconhece como string. Caso contrário, ele vai dar erro. A gente pode até fazer um teste aqui. Vou colocar aqui texto. Texto, ele dá um erro, tá vendo? Ó? O nome não é válido, o texto não é reconhecido, porque ele está tentando reconhecer um outro valor que não é um string, né? Uma aspas duplas e a escrita dentro, texto. Beleza? Aí ele dá certo. Nós iremos colocar aqui então, digite sua tarefa para adicionar a lista, certo? Vamos aumentar também o tamanho dessa fonte e dar um peso para ela, tá? Ela tá aqui com 13, a gente vai deixar ela com 15. Vamos dar um peso aqui de negrito, tá? Para ela ficar bem chamativa mesmo, bem forte. Tá bom, pessoal? Agora nós iremos colocar a nossa imagem de lista aqui, tá? Aqui tá aquela imagenzinha de lista, tá bom? Que fica aqui no lado esquerdo do nosso app. Para isso, nós iremos clicar novamente aqui, como vocês viram lá no header, né? Da mesma forma, vamos clicar aqui em imagem, nas propriedades imagem, nenhuma, adicionar arquivo de imagem. Ele vai abrir aqui para a gente a pasta que está salva, nossas imagens. Eu vou clicar na imagem e clicar em abrir, tá? Espera carregar. E aí, beleza, ele já vai abrir a nossa imagem aqui, tá? Você pode ver que ele abre pequenininho, você pode arrastar aqui, tá? Para redimensionar a imagem, deixar ela no tamanho que você acha que tá bacana. Beleza? Acho que para mim aqui tá ok. Posicionei minha imagem, vou dar uma posicionadinha aqui no nosso título. Vocês podem ver, galera, que quando a gente está posicionando algum elemento, aparecem umas linhas, né, roxas aqui no nosso app. Isso indica que é um alinhador do Power Apps, tá? Nessas novas versões já tem. Facilita na hora da gente alinhar algum app assim no olho, né, para não ficar torto, ou até mesmo movimentá-lo, tá? Para a gente deixar ele na posição correta. Tem uma outra solução também que é a que eu mais gosto de fazer, que é a mais certeira, que é o que? A gente vai selecionar um componente, aperta Shift, seleciona o outro componente que queremos alinhar, e aqui em cima, na nossa barra de ferramentas, tem uma opção de alinhar. A gente vai clicar nela, tá? E alinhar ao centro. Essa daqui, a penúltima, tá? Clicou em alinhar ao centro, ele já estava alinhado, ele já fica certinho, tá, pessoal? Beleza. Nós iremos também mudar aqui a cor da fonte do nosso título aqui, tá? Então, daquela mesma forma, nós iremos vir aqui em cor, aqui embaixo em cor, e colocar essa cor aqui, ó, a cor mais escura, mais forte, tá? Beleza. Nós podemos ver aqui também que existe um azul que está bem clarinho no fundo aqui do nosso corpo, né? Do nosso app. Nós iremos adicionar agora essa cor nesse nosso container aqui do lateral esquerdo, tá? Então nós vamos selecionar o container, tá? Seleciona o container, dá um clique nele aí. Ó, selecionei o container. E nós iremos clicar aqui no baldinho de cor. Ao clicar no baldinho de cor, a gente vai vir nesta cor aqui, ó. Tá? Você pode escolher uma outra cor que você acha que é interessante, tá? Eu vou escolher essa daqui, porque eu gosto muito dela também. Cliquei nela, ela já ficou assim, tá? Ficou um pouco escura ainda. Como a gente pode diminuir ainda mais a cor desse container? A gente pode clicar aqui em personalizar, tá? E aqui a gente pode escolher uma outra cor mais clarinha ainda. Beleza, para mim esse azul aqui tá ok, beleza? Depois a gente vai estilizar esse outro lado e aí a gente vai conseguir deixar os dois
na mesma cor, tá bom? Agora, estilizando nossa entrada de texto, nosso input, a gente vai selecionar ele aqui. Podemos ver que aqui no nosso app, ele tá com as bordas também, os cantos arredondados, ele tá com a cor de borda mais grosso, tá um pouco maior também, então a gente vai estilizar ele agora para ficar igualzinho aqui, tá? Você vai selecionar aí sua entrada de texto, tá? O seu controle de entrada de texto. Para aumentar o tamanho daquele mesmo esquema, você vai puxar ele aqui até um tamanho que você achar que é interessante. Para mim aqui nesse tamanho tá bacana, beleza? Para adicionar uma borda, pessoal, a ele é muito fácil, tá? No mesmo esquema lá da cor, você vai vir aqui primeiramente aqui embaixo, tá vendo? Em cor, tá? Você vai deixar escolher uma cor aí para sua fonte de dentro, tá? Pro seu quando você digitar ela vai ficar, tá bom? Eu vou deixar aqui esse azul aqui mais escuro, tá? Gosto muito dele, como já falei, é bem bacana. Bom, logo embaixo da cor, pessoal, a gente tem aqui borda, tá? Aqui a gente pode escolher o tipo da borda, se quer tracejado, pontilhado, nenhum ou sólido, a espessura da borda e a cor da borda, tá bom? Aqui a borda eu vou deixar no mesma cor da fonte, tá? Para ficar bem legal. Então você já pode ver que já fez uma mudança aqui, já deu uma alteração que ficou bem bacana, né? E logo abaixo aqui de borda, a gente vai ter o raio da borda também. A gente pode deixar aqui com 5 pixels. Então ele já dá uma arredondadinha, fica bem bacana. Você pode ver que tá bem legal já. Beleza? Bom, desse daqui é isso, pessoal. Agora a gente vai estilizar aqui os nossos combos de horários, tá? E o nosso botão. Aqui em texto a gente vai colocar o horário, escrever a palavra horário, que vai ficar em cima de onde a gente vai selecionar os horários, tá? Então, horário, beleza? E aqui a gente vai dar a mesma estilização que a gente deu para a entrada de texto, tá? Então a gente vai aqui em cor, selecionar uma cor para ele. Agora a cor aqui, pessoal, eu vou deixar aí a cor a gente deixa a mesma do de cima, tá? Clica aqui. Na cor aqui de fundo a gente pode deixar branco mesmo, tá? Já fica bem bacana. Nessa cor de seleção aqui, pessoal, é quando a gente selecionar alguma coisa aqui, qual cor que vai ficar. Você pode ver que um aqui está selecionado, ele ficou um azul bem forte, né? Então a gente vai mudar isso aqui, tá? A gente vai deixar que ele fique com um azul mais clarinho, tá bom? Ó, tá vendo? Ele já dá uma mudada. Aqui também a gente pode mudar, tá? A cor da fonte quando selecionada, pode deixar em branco, por exemplo, que aí ele já fica mais bacana, tá? Ó, quando você clica, seleciona, ele já vai ficar na cor que você selecionou. Aí na cor da divisa aqui, pessoal, a gente vai deixar em transparente, tá? Eu gosto de deixar em transparente só setinha aparecendo, que fica uma coisa mais legal, tá? Beleza. Aí a gente vai adicionar também aqui uma borda, tá bom? Uma borda para esse campo aqui. A gente vai selecionar aqui, tá? Borda sólida, 2 de pixel e a cor, vou colocar essa cor aqui, a mesma da de cima. E já vai ficar desse jeito, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse. Eu vou pegar esse, dar um Ctrl C e um Ctrl V e eu colo ele que ele já vem com todos os estilos aplicados nesse outro componente, tá? Esse texto aqui, pessoal, eu coloquei para nós fazermos a divisa do horário, como você pode ver aqui embaixo, tá vendo? Tem uma divisa do horário entre a hora e os minutos, tá? Então a gente vai fazer essa divisa com 2 pontos mesmo em um componente de texto, tá? Então aqui é só você limpar aqui e colocar 2 pontos. Pode diminuir um pouquinho aqui, tá? Aí você pode aumentar também aqui o tamanho para 15 e deixar com negrito, tá? Que ele vai ficar bem bacana aqui. E beleza. E fica assim o nosso campo de horário. Aqui, pessoal, na entrada de texto ainda, tá? É uma coisa bem importante. A gente vai tirar esse texto que tá aqui como padrão. A gente vai eliminar ele todo, tá? Pode excluir. Ele todo aí não tem problema. E a gente vai colocar aqui, pessoal, um placeholder ou um texto dica, tá? Aqui no Power Apps é um texto dica. Você pode vir aqui nas propriedades, na lateral,
direita, texto dica, e a gente coloca aqui, digite sua tarefa. E coloca um asterisco para indicar que esse campo é obrigatório, né? Que a gente vai colocar a validação nele. E aí, beleza, ele fica com esse tomzinho mais claro aqui dentro do nosso componente, tá vendo? Fica bem bacana, bem legal. Beleza? Agora, estilizando o nosso botão, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso outro app, que ele também tem uma borda, tá vendo? Ele tem uma borda, dentro tá escrito adicionar e tem um checkzinho verde. Então a gente vai adicionar isso aqui, tá? Para a gente fazer esse botão, a gente vai fazer o seguinte: selecionar ele, tá? Primeiramente, a gente pode ver aqui que quando o botão ele está ativo, ele fica um azul mais escuro, tá? Um azul bem forte e a letra fica em branco. Então a gente vai fazer isso aqui primeiro, beleza? Vamos lá, deixar aqui um azul mais escuro, então a gente está usando esse azul aqui, bem forte. Pode deixar esse outro azul aqui, ó, tá bem bacana. A fonte a gente vai deixar em branco mesmo. Vamos mudar o texto dessa fonte. Nas propriedades aqui em texto, a gente vai colocar adicionar. E como que a gente coloca aquele checkzinho em verde? Muito fácil, pessoal. Você vai clicar, você vai digitar. Muito fácil, pessoal. Você vai clicar em um Windows ponto no seu teclado e aí vai aparecer uns emojis aqui na lateral, tá? Os emojis que você mais usa, ou se você não usou nenhum, ele vai abrir aqui nessa tela aqui, tá? Nessa tela com todos os emojis aqui. E é só você procurar, tá? Procurar o checkzinho aqui, ó. Provavelmente ele vai estar como seleção, tá? Seleção, ele aparece esse. Se caso você não encontrar por aqui, você pode vir aqui, tá? Clicar aqui, ó, é nesse último que ele vai estar. Ele vai estar aqui, tá? Clicou, ele adicionou. Se você clicar fora aqui, ele já vai adicionar no botão, tá? Aí o seu botão já fica bem estiloso assim, com checkzinho e adicionar. Agora nós vamos alterar a borda, né, as laterais, as quinas desse botão, daquele mesmo jeito, né? Em borda aqui na propriedade de borda, colocar sólido 2 e nós vamos deixar em branco, transparente, tá? Porque no nosso app, quando ele está selecionado, quando ele está ativo, ele não tem borda, então a gente vai deixar ele transparente, tá? E no raio da borda a gente vai deixar em 5, tá? E aí ele fica assim. Beleza, pessoal? Bom, nossa lateral esquerda aqui está quase pronta, só falta a gente fazer um detalhezinho. No nosso app, você pode perceber que quando nós selecionamos o horário, ele tem aqui números de 0 a 23. E nos minutos, ele tem de 0 a 55, contando de 5 em 5, tá? Então a gente vai adicionar esses números aqui. Para facilitar, pessoal, para a gente não fazer isso na mão, eu vou deixar um arquivinho para vocês baixarem que já tem, tá? As horas e os minutos aqui para vocês colocarem, que fica até mais fácil. Ou se vocês preferirem, podem fazer na mão, tá? Para a gente não perder tempo aqui, eu já deixei pronto. E eu vou selecionar aqui o meu Dropbox, tá? E aqui em itens, você pode ver aqui, ó, em itens, eu vou pegar, selecionar, aqui apagar. E vou colar aqui, pessoal, o meu array de strings, tá? Ah, mas por que não é números? Porque na hora que ele for adicionar ao banco, ele vai como string. Então a gente coloca aqui um array de string para facilitar, tá bom? Vou fazer a mesma coisa nos minutos, só que os minutos é de 5 em 5 minutos, tá? Para facilitar. Então, aqui na propriedade itens do dropdown aqui selecionado, dropdown 1, eu vou selecionar aqui, apagar e colar o meu array de minutos, tá bom? Então, se você ver aqui, ó, você pode ver que ele já fica com a hora certinha. E fica aqui os minutos de 5 em 5, tá bom? Beleza, galera. Bom, essa foi a primeira parte da estilização, né, do nosso app. Na próxima aula nós faremos a segunda parte, onde nós estilizaremos aqui a nossa galeria, a nossa caixa de busca e colocaremos a imagem, tá? Que será feito
a transição. Quando estiver vazia a lista, vai aparecer aquela imagem. Quando estiver cheia, ela vai desaparecer, tá bom? Eu espero vocês então na próxima aula. Tchau, tchau.